Olá, pessoal, bom dia. Que bom estar novamente com vocês. O canal Israel no Caminho sempre tem uma novidade, e hoje a novidade é que eu, Sam Stacho, estou compartilhando a minha tela, o meu tempo com o meu querido Daniel Kundman. Daniel e a Jéssica fizeram um aliá, eles moram em Israel e começamos a nossa caminhada lá atrás, no Shear Yaakov, quando a gente se conheceu. E um dia o Daniel e a Jéssica decidiram vamos para Israel. E eles estão lá em Israel hoje. Quando a gente começou o projeto da oração por Jerusalém, o Daniel e a Jéssica nos mandaram um vídeo. E quando eu vi o vídeo deles, eu fiquei impactado, porque Daniel começou orando Isaías 53. E eu vou pôr esse vídeo, aliás, nós do canal vamos colocar esse vídeo ao final desse bate-papo, porque o Café com Fé é exatamente isso, um bate-papo contando como é que é caminhar na fé, como é que é o desafio do dia a dia. E Daniel, bom dia. Bom Conta dia. para nós como é que é o teu dia a dia, teu, a Jéssica, em Israel, vivendo a alegria de ter Yeshua no coração. Viver em Israel é o maior desafio que eu já sofri em minha vida, porque apesar de a gente amar o Senhor Yeshua, amar o Senhor Yeshua é a coisa mais fácil do mundo, porque ele salvou a nossa alma do Genom, ele nos libertou do reino das trevas para o reino da luz. Mas a tarefa mais difícil da nossa vida é amar o próximo como a si mesmo. Amar o próximo como a si mesmo vendo pessoas fazendo bem, como o Sr. Yeshua falou, né? É, amar ao próximo, vendo as pessoas fazendo bem para você, vendo as pessoas te tratando com carinho, com amor, é muito, muito, muito fácil. Agora, aqui em Israel, as pessoas, elas têm uma cultura diferente do brasileiro, elas têm um jeito diferente. Então, tudo aqui em Israel é muito mais intenso. A gente sabe que muitos brasileiros judeus vêm para cá e acabam voltando porque não aguentam. E a gente sabe que se não fosse pela misericórdia, pelo resto do Senhor Yeshua, certamente nós não estaremos ainda aqui também. Porque muitas vezes nós pensamos em desistir, mas ele nunca permitiu que isso acontecesse, porque ele tem um propósito. Ele tem um propósito na vida de todos nós, mas nem sempre o propósito de Deus está a pessoa naquele momento ir para a terra de Israel. Às vezes ele tem outros propósitos. Os pensamentos de Deus são muito maiores que os nossos. A gente nunca consegue entender muito bem os planos dele. A gente planeja para um lado, a gente manda para o outro e assim vai. No entanto, viver aqui em Israel é uma bênção de Deus, é uma brachá, porque a gente está vivendo a vivendo a palavra todos os dias, todos os momentos que onde que a gente vai, a gente pode tem a oportunidade, tem a obrigação de falar do Senhor Yeshua, e o Espírito de Deus, o Ruach HaKodesh, sempre incomoda quando a gente não faz isso, mas é, viver aqui em Israel é um desafio todos os dias. Eu diria que é uma bênção, uma grande brachá, mas é uma grande responsabilidade e que realmente, se a gente não tiver o Senhor Yeshua, fica sendo impossível. Para quem não tem Yeshua, é fácil, porque é somente quando a gente tem Yeshua que a gente começa a ter as tribulações em nossas vidas, porque a gente começa a enxergar o pecado, as transgressões. Se a gente não tem o Senhor Yeshua, o que é pecado, até mesmo para quem é judeu, que não conhece o Senhor Yeshua, acaba se tornando uma coisa normal, né? Como o próprio negar a história de Yeshua, para os judeus acaba sendo uma coisa, infelizmente, normal, né? E para nós que conhecemos o Senhor Yeshua, é a partir do momento que a gente tem o Senhor Yeshua na nossa vida, através do Ruach HaKodesh, que a gente tem a briga contra as transgressões. Então, aqui em Israel, tudo é mais intenso. Tudo é mais intenso. E eu diria que nós chegamos uma pessoa aqui em Israel, mesmo já transformados pelo Espírito de Deus, pelo Ruach HaKodesh, e através das tribulações, através dos desafios, através da
porque evangelizar no Brasil é uma coisa, né? Falar do Senhor Yeshua no Brasil é uma coisa. Agora você está na terra de Israel, onde tudo aconteceu, onde a história está intrínseca em cada piso dessa terra, é uma outra história, ainda mais que o governo proíbe a gente falar do Senhor Yeshua aqui, e nós temos um testemunho a respeito disso. Não é momento de falar sobre isso agora, mas os irmãos sabem, a gente foi perseguido, a gente foi ameaçado de ser expulso do país e tudo. Então, eu diria que viver em Israel é uma brachá, uma grande brachá, e Ishtabach Shemolad, que a gente foi ameaçado. E eu acho que isso deveria ser obrigação de todo crente Yeshua. É, falar de ser Yeshua aqui sem medo de ser ameaçado, sem medo de ser expulso do país, porque a gente nasceu nesse mundo, se foi eleito pelo Senhor, para falarmos o nome dele, né? Mateus 28, Matitiaco 28, 28, se não me engano, 18 ao 20, a grande comissão. Deixa eu confirmar até para ver se eu não estou falando errado. Mateus 28, Matitiarro, o que é? Vamos lá. Mateus, Mateus 28, 18 ao 20. Dani, é o que está escrito no Shema Israel, né? Está escrito assim: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que tenho vos ordenado. E eis que estou com vocês todos os dias até o fim dos tempos. Ou seja, não é uma obrigação minha, é uma obrigação de todo crente em Yeshua falar do Senhor Yeshua. Não importa se está em Israel, se está na China, se está no meio da tribulação, se está falando perseguição. Então, essa tem sido a nossa vida aqui desde o dia que a gente veio para cá. Todo lugar que a gente vai, a gente fala do Senhor Yeshua. Porém, depois que aconteceu essa coisa de a gente quase ser expulso do país, parece que o Senhor Yeshua ele me deu um break, porque eu estava como João Batista falando assim, onde eu ia, eu fazia isso de forma assim, sem medo nenhum, escancarado, e por isso eu acho que Deus me deu um break para falar assim, olha, filho, vai com calma, seja mais prudente. Então, desde que isso aconteceu, eu tenho sido mais prudente e mais cauteloso, mas nunca deixando de fazer a obra de Deus. Mas desde que e antes de a gente ir para Israel, só queria fazer um comentário. A gente não decidiu vir para Israel. Foi o Senhor Yeshua, o Senhor Jesus, que realmente nos mandou vir para Israel, porque a minha vida, os irmãos sabem que ela era baseada em sonhos. Eu sempre tive sonhos com o Senhor Yeshua e ele me mandou um sonho. Isso eu falo era baseado porque hoje minha vida mudou bastante em muitos aspectos. Hoje minha vida é baseada completamente na palavra, desde o Tanakh até a Brida Hadashah. Mas naquela época eu não sabia equilibrar as coisas. Eu era inexperiente em algumas coisas. O Senhor estava me capacitando. Ele sempre está nos capacitando, né, até a nossa morte, mas né, nesses aspectos eu não entendia ainda muito bem. E eu tinha um sonho com uma base na minha vida. E o Senhor sempre falou comigo através de sonhos. Ele, através de sonho, falou de uma forma muito direta que era para eu pegar o meu bote e largar tudo e ir para Israel. E como se fosse a cruz mesmo, né? E a bote era como se fosse uma ilustração para a cruz. Então, tanto é que eu larguei tudo, não é que eu larguei a minha esposa, né? Mas eu falei para minha esposa, olha, a gente precisa ir para Israel, ela gostou, ela amou, ela gostou da ideia. A partir do momento que nós decidimos, porque o Senhor Yeshua tinha falado antes, porque o Senhor Yeshua sempre está em primeiro lugar na nossa vida, sempre. Então, quando ele fala uma coisa, para a gente não é nós decidimos, é nós falamos amém. Se ele falar uma coisa, a gente não tem que falar nada, é só aceitar. Então eu falei com a minha princesa, ela gostou da ideia. Assim a partir do momento que a gente, então depois da orientação do Yeshua, falou através do sonho, a gente botou o apartamento para alugar. Eu rezei para Deus, falei: Deus abençoa que possa morar nesse apartamento, alugar esse apartamento, uma pessoa que seja de Deus para que não profane o seu nome debaixo do apartamento. Até isso o Senhor abençoou, porque uma irmã da nossa a sinagoga que a gente frequentava, a Sherakov, ela alugou o apartamento lá na época. É, todas as coisas que a gente colocou para vender foram vendidas para que a gente pudesse juntar o dinheiro para vir para Israel. Enfim, Deus abençoou tudo. Também eu tinha evangelizado um rabino antes de ir para cá, para Israel. Ele me ameaçou
me ameaçou denunciar para o Yad Lashem e, é, e fez isso de verdade, provavelmente. E aí, quando a gente chegou aqui, a gente conseguiu aliar em 3 dias, o que foi um milagre diante de todas as circunstâncias. Então, Ishtabach Shemolad, bendito seja o nome do Senhor para sempre por tudo que ele tem feito na nossa vida. E eu estou tentando fazer um resumo porque é tanta história que o Senhor realizou nesse meio tempo que desde que a gente fez aliar, no momento que a gente fez aliar e até mesmo depois. Mas assim, foi uma loucura. E no dia a dia aqui em Israel é isso. É, não é um dia após o, não é cada dia, como o senhor Yeshua falou, cada dia basta o seu próprio mal, é cada segundo basta o seu próprio mal, porque é difícil demais, não é fácil. Eu diria para os irmãos também que querem vir para Israel, não pensem que é maravilha, só porque você está com o senhor Yeshua, vai ter tribulação, vai ter dificuldade. É, Satã aqui vai tentar te colocar pedras no caminho de todas as formas, você vai ter que colocar o joelho no chão sem medo de ser feliz. E e, e viver um dia de cada vez pela graça do Senhor, tendo a certeza de uma coisa, de que essa vida aqui não é a vida principal. A nossa vida principal é no Olam Abá. Então a gente está aqui por um tempo. E esse tempo pode ter dificuldades, pode ter desafios, mas a nossa maior felicidade, nossa principal paz, nosso verdadeiro Shabat está no Senhor Yeshua, o nosso descanso está nele. Então, é isso que eu acho gostoso, que mesmo quando a gente tem esses desafios, mesmo quando a gente tem essas tribulações, mesmo que a gente tenha essas tristezas, a paz que excede todo entendimento, ela reina no nosso coração. Então, não existe nada mais maravilhoso do que você estar num ambiente de guerra, e guerra que eu digo espiritual, e você ter a paz que você nunca conseguiria ter se não tivesse o Yeshua. Então, não existe nada que pague essa paz, esse prazer de andar com o Senhor Yeshua todos os dias, e a paz. Eu acho que a paz, o amor, esse amor que vem do âmago do nosso ser, que é do Ruach HaKodesh, é outra coisa que é impossível de a gente não ter e fazer as obras e ter frutos aqui. Então, é isso. Eu louvo a Deus porque Ele tem dado a oportunidade. Primeiro, Ele deu a oportunidade de que conhecesse Ele o mais cedo possível para poder aproveitar até o fim da nossa vida andando com ele nos caminhos. E agradeço a Deus por estar aqui, mesmo que eu tenha pensado em desistir muitas vezes, porque eu sofri muitas perseguições, não somente entre os judeus, mas até mesmo sofri coisas dentro da própria igreja. Foram desafios muito difíceis na minha vida e se não fosse Deus, eu acho que não estaria nem em Israel e talvez, se não fosse Deus, eu já teria sucumbido. Então, eu louvo a Deus por tudo, inclusive pela esposa que Ele colocou do meu lado, porque tem sido uma bênção na minha vida. E se não fosse dois elementos da minha vida, que é Deus e a minha esposa, eu acho que eu teria morrido de tristeza. Mas pela graça de Deus, porque eu tenho o Senhor Yeshua e porque eu tenho uma esposa que é virtuosa, eu tenho sido o homem mais rico do mundo. E Deus me deu oportunidades grandiosas, sendo um pequenininho, uma pequena pessoa, né, que tem um grande testemunho. Afinal, nós fomos os primeiros aqui de Israel a testemunhar o nome do Senhor Jesus, o nome do Senhor Yeshua diante do governo, inclusive evangelizando o governo, as pessoas que como fala isso em português? As pessoas que foram intimar a gente acabaram recebendo a luz do Senhor Yeshua, então foi uma grande bênção, porque tanto eu como a princesa fizemos isso, eles pegaram a gente separado e o Espírito de Deus, ele fez com que eu e minha esposa falássemos as mesmas coisas, respondendo as mesmas coisas, sem ter combinado nada, então Deus é maravilhoso, o nome dele foi louvado por conta disso, e, e também nós teríamos realmente sucumbido se não fosse muitos irmãos como vocês que também oraram por nós, muitos irmãos de toda a parte do mundo, que a gente ficou com muito, todas as pessoas, a gente acabava desconfiando de todas as pessoas nesse momento, porque todo mundo parecia que estava querendo denunciar a gente nessa época. Então, se não fosse as orações dos irmãos,
a gente não teria ficado em paz. Então, a oração dos irmãos deu suporte para a gente também vencer essa situação. E, o Senhor também deu a bênção, a gente conseguir abrir uma lá no outro país, e a gente está cuidando deles, está plantando, está conseguindo comprar terrenos de milhões com pouco dinheiro, ou seja, terrenos que valeriam milhões, conseguindo com pouco salário que a gente ganha, comparado com o que seria o terreno, comprar para a obra do Senhor. Então, meu Deus, eu não tenho o que dizer. Então, assim, apesar das dificuldades, apesar dos desafios, apesar de ser um povo difícil, um povo teimoso, duro de coração, difícil mesmo, nós também não somos fáceis e se o Senhor Yeshua amou a nós, nós temos que ter misericórdia também dos nossos irmãos e lembrar que ele não morreu lá na cruz por nós somente, mas morreu para cada um de nós. A gente não sabe quem que é ou quem que não vai ser salvo, então por isso que a gente tem que sair falando para todo mundo e não ter medo, Quando né? você E é isso, meu começou, irmão. quando você começou a citar as palavras de Yeshua, veio no meu coração, Vehayu advarim haele asher enochim etzavcha hayom al levaner. E vai por aí afora. Mas Israel, todos nós recitamos. Mas Yeshua já tinha nos instruído isso, porque se foi, ele é Elohim, então ele é parte dos escritores da Torá, né? Nós Sim, sabemos disso. Então Yeshua já tinha dito as palavras que eu ensinei para vocês hoje, como estão lá no Shema Israel, é para falar dele o tempo inteiro, sentado na amém. tua casa, no teu caminho. E eu tenho visto que muitas vezes pessoas que, abre aspas, se dizem religiosas, não estão preocupados em falar de Deus. É verdade. E como não estão preocupados em falar de Deus, então isso acaba sendo uma coisa automática. Eu mesmo, na escola religiosa, quando eu era criança, aprendi a dizer todas as tefilot, todas as orações, mas eu nunca falei isso pensando no que eu dizia. Então, o desafio vem justamente de você assumir o que você diz, porque as suas palavras têm valor, têm peso, e quando você volta a assistam ao final dessa conversa o vídeo da gravação da oração do Daniel e da Jéssica, que eles falam de Isaías 53, onde você para, olha e diz assim, como é que é? Quer dizer que aquilo que foi escrito lá em Devarim é válido ainda hoje? Daniel, como é que você junta isso tudo no teu testemunho de caminhada? Dá para calar a boca? Você fala do Isaías 53? Não só de Isaías 53, é de falar de Deus o tempo inteiro. Quando você diz o Shema Israel, você Amém, está Senhor. assumindo o compromisso de falar dele, Amém. né? Amém. E amarás o eterno teu Deus de todo o coração, de todo o teu muito poder, estão permanentemente no teu coração, outras palavras que eu te recomendo, ensinarás diligentemente teus filhos, e falarás a respeito das mesmas quando estiveres sentado na tua casa, quando estiveres andando no caminho, quando te deitares, quando te levantares. Então, ou seja, o que Deus está falando? Deus não está falando só. Deus sempre utilizou metáforas, ilustrações para nos ensinar algo. Ele não mandaria a gente colocar tefilim, colocar tzitzit, colocar outra coisa se não fosse para ensinar sobre alguma coisa. Essas coisas, o tefilim, o tzitzit, eles só são importantes se a pessoa entende o que de fato Deus quis ensinar com essas coisas. Todas as paisagens, todos os personagens que são reais lá do Tanakh, eles serviram para que Deus contasse uma história. E essa história tem um personagem principal. Todo o Tanakh aponta para esse personagem principal, que é o Senhor Yeshua. E tanto o Shema, todas essas partes que a gente sabe do Shema, que são citadas todos os dias, elas falam justamente o quê? Para que a gente deve levar Deus no nosso coração, na nossa alma, atar em nossos braços, na nossa cabeça, na nossa testa. Se possível, tem que colocar um papel escrito na nossa testa e colar e não sair daqui e andar para todo lugar. É isso que o Senhor Yeshua está falando. Ele está falando, escuta, meus filhos, eu não quero que vocês fiquem colocando tefilim, colocando tzitzit, e vocês não compreendam que o que eu quero é que vocês, eu quero a sua alma, eu quero o seu coração, eu quero a fé, não quero saber de objeto. Deus não quer nossas roupas, Deus não está preocupado se a gente usa branco, se a gente usa preto, se a gente usa kippah. Tem um monte de gente que usa kippah e vai lá na rua e faz um monte de besteira contra o seu próximo, fala um monte de besteira, fala mal, não pede perdão pelos seus pecados. Então não adianta a gente usar kippah, não adianta usar tefilin, não adianta ser, e você tem um coração
é igual um cemitério, a boca parece um sepulcro. Então a gente precisa, meus irmãos, a gente precisa ter fé. A fé, como a palavra diz, o justo viverá pela fé. Não fala o justo viverá pelo tefilim, o justo viverá pelo talit, o justo viverá pela fé. Deus quer fé. Uma pessoa que reza 2, 3 horas em pé, mas ela não está com o coração ali, e uma pessoa que reza menos tempo, mas reza com o coração, para Deus é muito mais valioso. Não estou falando que a gente deve rezar menos tempo. Eu, por exemplo, toda manhã rezo por 1 hora, né, para o Senhor. Eu rezo por 1 hora, faço o Arvi também. Então, assim, não estou falando que você deve rezar pouco, mas eu quero dizer que é muito mais valioso para Deus uma pessoa que está com o coração do que uma pessoa que quer ficar. É igual quando o Senhor Yeshua falou daquele exemplo, tá? Dos homens que ficam em pé na sinagoga, ou que ficam querendo nas praças, ficar chamando a atenção. Deus não quer que a gente chame a atenção, Deus não quer, né, que a gente tem o externo, né? Filactérios grandes. Deus quer alma grande, quer coração grande, coração cheio de fé. É isso que importa para o Senhor Yeshua. E o Shema Israel está falando isso. E amarás o eterno teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu poder. O que é a alma? Né? A alma é a parte interna de nós. E todo o teu coração, ele não está falando uma parte do teu coração, não está falando às vezes, ele quer dizer todo o tempo, todo o caminho, todos os lugares, não andar para o lado direito, não andar para a esquerda, andar reto. Se você viu que você pecou no seu pensamento, pedir perdão para Deus. Se você viu que você pecou com o seu irmão, pedir perdão para o seu irmão, depois pedir perdão para Deus. Se você viu que poderia ter ido para um lugar e que era das coisas de Deus e você trocou pelas coisas aqui mundanas, você pedir perdão para Deus, você buscar falar do Evangelho, da salvação para todas as pessoas, para um lugar que você vá. Se você vê que você está diminuindo, você rezar para Deus para que Ele possa capacitar você mais, desejar mais servir a palavra de Deus, desejar mais falar da palavra, dar mais força e poder, porque a oração ela é a chave de todo crente. Um crente que não ora é um crente fraco, porque a oração ela é como se fosse um alimento da nossa alma. Se a gente não se alimenta, a gente fica fraco. Então, um crente que não ora, ele não tem força para orar. Um crente que não ora, ele não tem força para servir a Deus. Um crente que não ora, ele não tem força para falar do Senhor Yeshua. Um crente que não ora, ele não tem comunhão com Deus. E um crente que não ora não tem força nem para levantar para orar para Deus. Então, até mesmo se a gente não tem força para levantar para orar para Deus, a gente também precisa orar. Pedir para Deus, Deus, me ajuda a orar. Então, a partir do momento que a pessoa dá o primeiro passo, mesmo que ela está fraca, é igual a musculação. Você tá, digamos que a pessoa está gorda demais, ou está magra demais, ela vai demorar um certo tempo para conseguir ficar forte, malhada, magra, enfim. Com Deus é a mesma coisa, não é de uma hora para outra. Você tem que ir um dia após o outro, segundo após o outro, estudando a palavra de Deus e meditando na palavra, rezando para o Senhor, pedindo oração, fazendo o que a palavra de Deus pratica. E com isso a gente vai se fortalecendo, vai pegando a armadura vai ficando mais brilhante, a armadura vai ficando mais impenetrável, a gente vai ficando mais forte, mais poderoso. E é por isso, isso é um dom, graças a Deus. Desde a minha salvação, eu lembro, meu irmão, desde a minha salvação, eu lembro de um segundo para o outro. Eu fui salvo realmente assim, de um segundo para o outro. Eu passei a crer no Senhor Yeshua. Todas as coisas que eu fazia de errado, eu tive a vontade de fazer certo. Daí eu fiz uma lista de tudo que eu fazia errado e eu comecei a pouco, substituir pelas coisas certas. E assim começou a minha vida com o Senhor. Então, assim, isso o quê? Isso é um fruto do Espírito, porque é o Senhor que nos deu, é o Senhor que nos dá esse dom, né? E Deus dá dons diferentes para cada pessoa. Então, se a gente vê que a gente está com uma dificuldade naquilo, então a gente tem que pedir a Deus. Então, e amarás o eterno teu Deus de todo o coração, de todo o poder, é isso, é você fazer tudo para Deus, tudo. Você lembrar que seus olhos foram criados para olhar as coisas de Deus, então não olhar para as coisas que não agradam a Deus, não olhar para vestidos curtos, ou no caso de mulheres, não olhar para homens que estão vestidos inapropriadamente. Seus olhos foram feitos para louvar o Senhor. Tudo que está em nós, os ossos, os joelhos, as mãos, tudo que está em nossa vida é para servir a Deus. Então, nossos olhos é para ver a palavra de Deus, é para ver os nossos irmãos e ir com os nossos pés
e andar com os nossos pés, e abraçar com as nossas mãos, e levar com as nossas mãos, seja no Sidur, seja no Taná, seja na Brita Hadashah, é proclamar as obras de Deus, é levantar as mãos aos céus quando está orando para agradecer a Deus pelas maravilhas que Ele nos deu, é andar por todos os caminhos da vereda da justiça, é quando a gente vê que está pecando contra o Senhor, corrigir os nossos erros, não ter medo de pecar, não ter medo de pedir perdão pelos nossos pecados, enfim, é a gente buscar ser santo. O Senhor Deus, ele falou para assim para Abraão: ser santo como eu sou santo. É claro que a gente nunca vai conseguir ser santo como Deus é santo, mas o que ele quer dizer que a gente deve buscar a santidade constantemente, incessantemente, desesperadamente, apaixonadamente, como a noiva deve ser com o noivo, como a igreja, como aquele lá, deve ser com o Senhor Yeshua. Então, assim que nós devemos ser, e isso que está escrito no Shema Israel: amar o eterno teu Deus de todo o coração, amarás o eterno teu Deus de todo o coração, de todo o tamanho do poder, e estarão permanentemente no teu coração essas palavras que eu te recomendo. Ou seja, Deus fala falando assim: olha, eu te recomendo. Por quê? Porque eu sou Deus. Você depende de mim, não sou eu que depende de você. Então, se você quer ter chuva na terra, a temporada serôdia, problema seu se você não fizer, você vai ter suas consequências. Porque você depende de mim, da minha graça. Então, assim, e quando a gente não faz as coisas de Deus e nós somos dele, o que ele faz? Ele cessa a chuva. Porque não tem nada pior no mundo para qualquer pessoa do que Deus virar o rosto para ele. Porque quando a gente tem o rosto de Deus virado para nós, o que acontece? Como Deus ele é soberano sobre tudo, incluindo sobre o nosso coração, o que acontece? Quando ele vira o rosto, até mesmo nós começamos a pecar contra coisas que não agradam ao Senhor, porque ele permite com que nós andemos pelos nossos próprios conselhos. Como nós temos a transgressão dentro de nós, né, por conta da semente adâmica, então desde lá a gente não pode fazer nada se não for pela obra do Espírito de Deus. É por isso que quando a gente é salvo, que a gente consegue fazer as obras de Deus, porque aí habita o Espírito dentro de nós. Então, se Deus vira o rosto para nós, é a pior coisa que existe. Então, não fazer as obras de Deus, na verdade, só por isso que deixa a pessoa fraca, porque quanto menos você faz, mais Deus ele para te corrigir, então ele cessa a chuva. Porque quando ele cessa a chuva, o que acontece? Qual é o objetivo de cessar a chuva? É fazer com que o filho ele volte para casa desesperado, rogando pela ajuda do pai. Então, quando o pai ele cessa a chuva, então os filhos que dependem do pai, eles se humilham, sabem que eles vêm ao pó, sabem que depende dele, porque o Espírito convence, e a gente consegue a chuva de novo porque depende dele. Então, esse é a missão ali do Shema Estrela, é ensinar para os filhos que nós somos dependentes de Deus, que nós somos pó da terra e que nós devemos amá-lo não para ganhar as chuvas, não para ganhar a temporada ser hoje, não para ganhar os frutos, mas por amor a Deus. Por isso que ele fala: amar vai ter teu Deus de todo o coração, toda a tua alma. E aí, porque você ama, a consequência vai ser os frutos, e não para ganhar alguma coisa em troca, uma barganha. É isso que significa louvado seja o nome do Senhor, Tabach Shemolá, o Shema Israel. É isso que Deus quer, que a gente ate no nosso coração, nossa alma, nossa testa, nossa orelha, nosso ouvido, nosso umbigo, nas nossas mãos, que a gente coloque um monte de coisa aqui e lembre que é só Ele na sua vida. Foco, 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 Senhor Yeshua. Fantástico, Daniel. Eu somente olho para o que você está falando, para aquilo que eu fiz no passado. A gente falava e achava que Deus não estava vendo, que Deus não percebia, porque a gente estava fazendo um ritual. E quando você faz um ritual, na verdade, você não põe no teu coração, você simplesmente vai no piloto automático. E a caminhar no piloto automático é justamente o perigo que nós vivemos. O que acontece? Você sai da onde você estaria para onde você não queria estar. Em outras palavras, não adianta ir na sinagoga se você não tem o coração para Deus, não adianta ir numa Keilah se você não tem o coração para Deus, Sim. e não queira enganar o teu Deus, porque ele já sabe de tudo muito antes de vir isso na tua cabeça. Eu só posso te agradecer, Daniel, pelo teu tempo, pela tua disposição. Eu vou deixar vocês agora assistindo o vídeo do testemunho do Daniel, mas eu vou ser bem egoísta. Eu vou continuar batendo papo mais um pouquinho com o Daniel e nós nos vemos no próximo Café com Fé do Shabat. Porque o Shabat é todo o tempo.
Shabat não é só de Shabat. O Shabat é o tempo inteiro viver alegria. E é isso que nós, do Israel no Caminho, queremos para vocês. Que vocês tenham Shabat 7 dias por semana, 25 horas por dia. Aleluia. Amém. Então, até o próximo Café com Fé. E eu fico com o Daniel mais um pouquinho. Shalom, meus irmãos. A paz do Senhor Yeshua. Nós estamos aqui em Tiberíades, Israel. E eu e minha princesa vamos interceder com os irmãos, orar por Israel, pela paz de Jerusalém. E começando por Ishayahu, Isaías 53, esse tão famoso e citado trecho, que nunca pode faltar. E minha princesa vai ler. Salmo 122. Então vamos começar com uma oração pedindo a Deus e agradecendo pela bênção de poder ouvir e poder pronunciar a Tua palavra. Senhor Deus, em nome de Yeshua, antes de qualquer coisa, te agradecemos por estar em comunhão com os irmãos lá do Brasil e mesmo de tão longe e tão perto, conectados pelo Senhor Yeshua, Senhor. Obrigado por termos a bênção de conhecermos ao Senhor, de podermos enxergar, de podermos pronunciar, de podermos ouvir a Tua Santa Palavra, não somente com os nossos ouvidos e com os nossos olhos, mas também com os nossos corações, Pai. Seja qual for o Teu propósito para com esse projeto, pedimos a Tua bênção que ele seja alcançado pelo Teu santo nome, pelo Teu poder e pelo Teu Ruach. Em nome de Yeshua HaMashiach. Amém e amém. Então, Isaías 53, Ishayahu, começando desde o versículo 1. Quem creu em nossa pregação e a quem foi revelado o braço do Senhor, porque foi subindo como um renovo diante dele e como raiz de uma terra seca, não tinha boa aparência, nem formosura. Olhamos para ele, mas não havia nenhuma beleza que nos agradasse. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores, e que sabe o que é padecer. E como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado, e dele não fizemos caso. Certamente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si. E nós considerávamos como aflito, ferido de Deus e oprimido, mas ele foi traspassado por causa das nossas transgressões, esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz paz, o castigo que nos traz a paz, estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu próprio caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Que o Senhor, Yeshua HaMashiach, com o seu poder, com o seu Ruach, ele possa abençoar, que a face do Mashiach, revelada muito claramente nesse trecho tão maravilhoso, que é como se a pronúncia do Evangelho, a pronúncia do que o Senhor fez por nós, sacrificando em nosso lugar, substituindo os Corban, que o povo de Israel, o nosso povo, na carne, eles possam, Pai, em nome de Yeshua, pelo Teu Ruach, Senhor, terem a condição de poder enxergar que esse trecho revela não somente a Tua face, uma vez que ela se revelou e foi revelada pela Brita Hadashah, mostrando o que o Senhor disse por meio dos Teus profetas aqui, Senhor. Mas que eles possam, comparando, Pai, tanto a Brita Hadashah como aqui, nesse trecho tão maravilhoso, e tantos outros, ou melhor dizendo, a palavra inteira, Senhor, comparando com a Brita Hadashah, possam averiguar, como diz a Tua palavra, que é bom que se faça, a fim de que eles testifiquem pelo Teu Santo Espírito, pelo Teu Ruach, que é verdade, que o Mashiach não somente veio, como ele muito em breve virá para os Teus, em nome de Yeshua HaMashiach. Amém. Amém. Queremos orar em Teu santo nome, o nome que tem poder, o nome que conduz a história, o nome que conduz as nossas vidas, e o nome que conduz a vida de todos, mesmo aqueles que não creem no Senhor. Que o Senhor possa abençoar, Pai, em nome de Yeshua, a paz sobre Jerusalém, a paz entre os cristãos, a paz entre os judeus, Deus poderoso, a paz entre os árabes, e que o Senhor possa conduzir essas situações para que o seu povo seja utilizado, Pai. Seja utilizado para a expansão do Teu Evangelho, pela expansão da Tua salvação. Para aqueles que são Teus possam ser resgatados, Pai. E muito mais do que a paz de Jerusalém, Senhor, eles possam contemplar a paz que excede todo entendimento, Senhor, em Jerusalém e em todo Israel, em nome de Yeshua HaMashiach. Amém. Nós te pedimos também, em nome de Jesus, em nome de Yeshua HaMashiach, Senhor, que todas as pessoas que lá estão, todos os cristãos lá estão,
por todos os judeus, que o Senhor possa tocar, Senhor, em cada vida, em cada pessoa que lá está, pela paz, pelo seu shalom, nós te pedimos, em nome de Yeshua HaMashiach, não só pelo amor à cidade de Jerusalém, mas também como obediência, que é o seu mandamento, que está lá no Salmo 122, que eu vou ler agora. Alegrai-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Os nossos pés estão dentro das tuas portas, ó Jerusalém. Jerusalém está edificada como uma cidade que é compacta, onde sobem as tribos do Senhor, até o testemunho de Israel, para darem graças ao nome do Senhor. Pois ali estão os tronos do juízo, os tronos da casa de Davi. Orai pela paz de Jerusalém. Prosperarão aqueles que te amam. Haja paz dentro dos teus muros e prosperidade dentro dos seus palácios. Por causa dos meus irmãos e amigos, direi, paz esteja em ti. Por causa da casa do Senhor, nosso Deus, buscai o teu bem. Amém. Pai, em nome de Yeshua, queremos te agradecer por esse momento pequeno e grande ao mesmo tempo. Como uma casa pequena que aos teus olhos, aos olhos das pessoas, pode ser pequena por fora, mas quando há fé, pessoas com fé dentro dela, se Deus poderoso, é grande a obra, Senhor. Se nós sabemos que o justo viverá pela fé, e aqui estamos nós, Senhor, pessoas justificadas pelo Senhor, não justas porque somos bons, mas porque o melhor de todos já fez tudo o que precisava. Agora nós precisamos nos esforçar, como Paulo disse, Deus poderoso, para chegar até o fim da corrida, Senhor. Assim, ajuda-nos a fazer o que é certo, a enfrentarmos os desafios com respeito às autoridades, com humildade, Deus poderoso, sendo bons modelos e sabendo reconhecer os nossos erros sempre que eles forem realizados. Ajuda-nos a sermos cada vez mais parecidos com o Senhor, em nome de Yeshua, e abençoe, Pai, abençoe todo Israel, e não somente em Jerusalém, mas todo esse país, que a sua luz possa alcançar a todos aqueles que o Senhor chamou, Pai. Em nome de Yeshua Mashiach. Amém.